Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Da lombada, né? Vamos lá, 30 por hora. Vamos ver como é que a Toro se sai. Então, 30 por hora, mas muito fácil na primeira lombada. Não é que é... Picape intermediária ou crossover compacto? Muitos clientes já se perguntaram: que tipo de carro que eu coloco na minha garagem? Afinal de contas, tem muita gente que gosta de ter uma picape pelo estilo, mas não necessariamente para aquela aplicação principal de picape. Então nesse vídeo a gente vai fazer uma espécie de guia de compra, não é um comparativo. Então a gente pegou aqui a Fiat Toro, picape que domina aí esse segmento aí de picapes intermediárias, e um outro modelo também que faz muito sucesso na categoria de crossovers compactos, né? Alguns chamam de SUV, que é aqui o Hyundai Creta. E o detalhe, a gente pegou aqui versões que custam praticamente a mesma coisa. Então, pelo mesmo dinheiro, o que eu levo para a minha garagem? É isso que eu vou responder para vocês nesse vídeo. Então, uma explicação aí de cada produto. Vamos começar aqui com a Fiat Toro. Quando a Fiat lançou a Toro, ela tinha uma proposta que vem sendo a mesma até os dias atuais. Inclusive, a Fiat inventou uma sigla aqui para esse produto: Sport Utility Pickup, SUP. A gente já conhecia o SUV, né? O Sport Utility Vehicle. Esse aqui é o Sport Utility Pickup. A gente sabe que a Fiat Toro utiliza aí a mesma base, a mesma engenharia, vamos usar o nome correto, a mesma plataforma que é utilizada aí, por exemplo, para o Renegade, para o Compass e para o Commander, que é a Small Wide 4x4. Mas aqui no caso a gente tem a Fiat Toro na versão Vulcano, que é uma versão bastante completa e está equipada aqui com um motor Turboflex de tração somente nas rodas dianteiras. Estou destacando isso porque a gente sabe que existe uma Fiat Toro com motor turbo diesel e aquela tração AWD, alguns chamam de 4x4, mas o correto é AWD. De toda forma, a Fiat Toro, por estar usando essa plataforma aí de um SUV ou crossover compacto, ela tem vários atributos desse tipo de produto. Então ela não é uma picape indicada ali para aquele trabalho pesado. Serve muito bem para o lazer. E é exatamente isso que a gente quer ver, quais são os pontos positivos desse produto nesse vídeo. E o Hyundai Creta? Bom, a gente já fez vários comparativos no canal utilizando o Creta com vários outros concorrentes. Aqui no lugar do Creta, a gente poderia ter colocado vários outros produtos. Poderia ter colocado aqui um Volkswagen T-Cross, poderia ter colocado até eventualmente um Renegade, que aí seria muito mais próximo da Toro em matéria de engenharia. Ou seja, tem outros modelos, mas a gente escolheu o Creta principalmente pelo motivo de, historicamente, a gente conhecer um modelo que tem uma relação custo-benefício bastante favorável. Então é um carro que traz boa quantidade de tecnologia embarcada, vende muito bem. Aliás, se a gente for olhar de forma bem pragmática, a Hyundai hoje no mercado brasileiro, né, HMB, Hyundai Motors Brasil, ela tem praticamente 3 carros, que é o HB20, o HB20 Sedan e o Creta. Então você vê que ela consegue ter uma participação de mercado muito boa, um resultado muito bom, e esse resultado se dá pelo Creta. Então, a ideia aqui é pegar 2 produtos que fazem muito sucesso e dizer qual deles que eu levo. A gente sabe que são produtos diferentes, com propostas diferentes, mas custando a mesma coisa. O que eu tenho que levar em consideração para escolher um ou outro? É isso que a gente vai explicar para vocês. Ainda que os 2 carros tenham praticamente o mesmo preço, a motorização muda e muda bastante. Começando aqui pela Fiat Toro, aqui nós temos um motor 4 cilindros, turbo de injeção direta, 1,3 litro. Esse motor aqui tem variação do comando apenas na admissão, que é o sistema Multi-Air 3. Esse sistema de variação de comando permite que você controle de forma bastante precisa o quanto que a válvula abre, se ela abre mais ou abre menos, e também se ela abre antes ou abre depois. Isso aí ajuda o motor a ter um ótimo rendimento. Inclusive esse motor aí é conhecido por T270. Por que 270? Torque máximo de 270 Nm, o que dá aproximadamente 27,5 kgfm, e isso é muito bom.
Potência máxima aqui, 185 cavalos, isso no etanol, mas ainda assim são números bem expressivos. Não é por acaso que esse motor não equipa só a Fiat Toro. Então a gente vê ele em vários carros da Stellantis. Essa motorização aqui a gente tem no Pulse Abarth, a gente tem no Fastback Abarth, Fastback Limited Edition, tem também no Renegade, tem no Compass e tem no Commander, que é um carro relativamente grande. Então você vê que é um motor que rende muito bem. E aqui ele está associado a uma transmissão automática de 6 marchas e, mais uma vez, somente tração nas rodas dianteiras. E o Creta? Tem uma motorização aqui, 3 cilindros, também turbo e sistema de injeção direto. Também é um motor flex, mas olha a curiosidade. Ele chama Turbo GDI, ou seja, TGDI. Esse G aqui, por incrível que pareça, é gasoline em inglês, né? E aqui Direct Injection. Mas você vai falar, pô, mas TGDI, o motor é flex? Claro, né? Ele foi concebido inicialmente só para trabalhar com gasolina e depois ele foi aprimorado para poder usar etanol. E aí eles não iam mudar o nome do motor só por causa que o motor usa etanol. Pois bem, aqui também turbo de injeção direta e aqui nós temos uma potência máxima de 120 cavalos e o torque máximo é de 17,5 kgfm. Esse motor aqui, além de estar no Creta, a gente também vê ele no HB20 e no HB20 Sedan, mas a gente não vê ele em carros de maior porte, diferente aí da Toro. Claramente temos um motor com menos potência e menos torque. E a curiosidade é que aqui ele também está associado a uma transmissão automática de 6 marchas e o modelo aqui também tração somente nas rodas dianteiras. Claro que quando a gente fala de rendimento e desempenho de um veículo, a gente tem que levar em consideração o peso dele, né? Porque não adianta só o motor ser mais potente, o peso também vai interferir. E aí nesse caso, claramente a Toro é mais pesada do que o Creta. O Toro tem um peso de 1.670 kg, enquanto que o Creta tem um peso de 1.270 kg. Mas o que realmente interessa pra gente é a relação peso-potência, porque essa é que vai determinar como o motor vai render. E não é só peso-potência, é peso-torque. Então vamos lá. Começando pelo peso-potência. Na Toro você tem 9,03 kg para cada cavalo. No Creta você tem 10,58. Você vê uma situação melhor para a Toro. E aí a questão do peso-torque. Na Toro você tem 60,7 kg para cada quilograma-força-metro. E no Creta você tem 72,6 kg para cada quilograma-força-metro. Então por aqui, ainda que a Toro seja mais pesada, já dá para saber quem vai ter o melhor rendimento, né? Claro que a Toro vai ganhar nesse ponto. Mas é aquela velha história, né? Cavalo anda, cavalo bebe. E aqui não é diferente. Então a Toro tem mais potência? Tem mais torque? Tem, só que é mais pesado. Então a gente já tem uma ideia de que o consumo vai ser maior. Quando a gente olha os números do Inmetro, vou falar com gasolina, mas vou mostrar aí na tela todos para vocês. Então com gasolina, quando a gente pega o consumo urbano da Toro, 9,2 km por litro. Já o carro da Hyundai, consumo urbano, 11,9 km por litro. Você vê que ele é mais eficiente. E quando a gente vai para a estrada, Toro, 11 km por litro, e o carro da Hyundai, o Creta, 12,6 km por litro. Então, se a pessoa está mais preocupada com economia no longo prazo, aí o carro da Hyundai, o Creta, vai ser mais negócio. Curiosidade, os dois carros aqui trazem baterias de 12 volt com uma tecnologia que não é aquela básica, a famosa SLI. São baterias para sistema start-stop. Se a gente vier aqui na Toro, a gente vai ver que a tecnologia usada aqui é a EFB, a Enhanced Flooded Battery, que é um nível acima da SLI, permitindo mais ciclos de partida. Quando a gente vê no carro da Hyundai, aí são 2 níveis acima, porque aqui a bateria é do tipo AGM, é Absorbent Glass Mat, ou seja, aqui é uma espécie de fibra de vidro que essa bateria tem. Essa daqui, ela ainda aguenta mais ciclos de partida, né, naquelas partidas rápidas do start-stop. Só que olha a curiosidade. Apesar das duas baterias serem para start-stop, a Toro não possui o sistema de start-stop. Então ela tem uma bateria com essa tecnologia, mas ela não oferece o sistema. Já o carro da Hyundai tem sim o sistema de start-stop, que, né, quando você para rapidamente ele desliga o motor para poder economizar um pouco de combustível e também emitir um pouco menos, e quando você sai ele dá a partida automaticamente. Eu, Jorge Augusto, particularmente não gosto
desse sistema de start-stop, né? Porque quando o motor desliga, para o ar-condicionado. E aí, se você está num local que é muito quente, isso aí pode acabar incomodando um pouco. Mas de toda forma o carro gasta um pouco menos e também emite menos. Só que tem um detalhe, né? Na hora de substituir essas duas baterias, elas claramente custam mais caro do que a bateria convencional SLI. No caso do carro da Hyundai, vai custar ainda mais caro que a da Toro, porque aqui a tecnologia é mais sofisticada. Então isso também tem que ser colocado na conta, porque na hora da substituição pode pesar no bolso. Iluminação dianteira, como é que funciona aqui nos dois modelos? Começando aqui pela Toro, olha, ela tem um sistema de iluminação totalmente em LED. Então aqui na parte superior, você tem aí a assinatura de lanterna e também o DRL, né, o Daytime Running Light. Aí aqui na parte de baixo, você aí vai ter o farol baixo e aqui mais embaixo o farol auxiliar. O detalhe é que a gente vai ver aí que o farol alto também é totalmente aí iluminado em LED. E até mesmo a luz de pisca é iluminada em LED. Então a gente tem um conjunto bastante moderno aqui. Só que a Toro tem um probleminha, porque ela não tem o controle de ajuste de altura do farol. Se você quiser fazer o ajuste, você vai abrir aqui o capô, vai vir aqui no parafuso e vai fazer o ajuste do farol. Então você não tem aquela compensação do ajuste elétrico para fazer aí esse ajuste fino. Já no carro da Hyundai, você vê, ele não tem um conjunto tão moderno quanto o da Toro, porque o LED aqui vai ser só a assinatura de lanterna e o sistema de DRL. O farol baixo é do tipo halógeno, ainda que seja do tipo projetor, é halógeno. E o farol alto também aí é halógeno. E o farol auxiliar lá embaixo é halógeno, só que aqui no carro da Hyundai você tem um ajuste de altura do facho do farol. Aí só dá para saber qual que é melhor de uma forma, testando à noite, e a gente vai fazer isso. Assistências à condução para quando você está na estrada. E por mais incrível que possa parecer, esses dois carros são muito próximos nisso. Por quê? Ambos utilizam apenas câmera. Então a da Toro está aqui em cima e o do Creta está aqui também na parte superior, aí atrás do espelho retrovisor. O detalhe é que os dois modelos aqui não oferecem radar dianteiro. Portanto, eles não contam, por exemplo, com controle de cruzeiro adaptativo. Nos dois carros, o controle de cruzeiro é convencional. Então, por aquelas câmeras ali, você tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Inclusive, num passado relativamente distante, a gente aí fez um teste no canal com vários modelos com sistema de frenagem automática. E estava lá a Toro, mostrando exatamente como funciona. Nesse mesmo vídeo, tinha um Creta, só que o Creta que estava lá era a versão topo de linha 2.0, que diferente desse carro, tinha um radar eletromagnético aqui na frente. Então o comportamento do Creta lá foi diferente desse por conta do radar. Mas esses dois modelos aqui, além do alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, eles têm um sistema de permanência de faixa. Você deve estar imaginando que é tudo muito igual. Não é. E a gente vai mostrar na prática qual é a diferença da Toro para o carro da Hyundai. Freios e suspensões. Aqui a gente tem uma disputa muito dividida. Vou começar pela questão de freio. Por quê? Olhando aqui na frente dos dois modelos, freio a disco. Mas quando a gente vai para a roda traseira, lá no carro da Hyundai, ó, no Creta, você vai ver aí que é um freio a disco nas quatro rodas. Porém, quando a gente vem aqui na Fiat Toro, o freio traseiro é um sistema tambor. O que é um detalhe até relativamente curioso, né? Porque se ela está na mesma plataforma aí do Renegade, o Jeep Renegade tem freio a disco nas quatro rodas, mas a Toro tem freio a tambor. Já expliquei muitas vezes aqui no canal. Não é uma questão do freio a disco frear mais do que o freio a tambor. É uma questão dele frear melhor. Imagine que você está com o veículo carregado. 5 pessoas dentro do carro, ou caçamba, ou porta-malas cheio, está descendo uma serra. Você está toda hora ali com o pé no freio. Isso vai fazer o freio aquecer. E se aquece demais, ele pode entrar num sistema chamado fading, que é o superaquecimento, e ele começa a perder frenagem. E é aí que está a diferença do tambor pro disco. O disco ele vai aguentar muito mais tempo freando corretamente antes de entrar em fading, e o tambor vai entrar em fading antes. Então, em matéria de segurança em frenagens sucessivas,
o disco acaba sendo muito melhor do que o tambor e não tem discussão. E na questão de suspensão? Novamente, os dois carros são iguais aqui na frente. Suspensão McPherson totalmente independente. Mas quando a gente vai lá atrás no carro da Hyundai, é um sistema semi-independente com eixo de torção. A gente vê vários modelos aí do mercado utilizando esse sistema. É mais barato para construir, só que ele não vai te garantir assim tanta estabilidade e conforto. Mas quando a gente vem aqui atrás na Toro, aí você tem um sistema totalmente independente. Esse talvez seja o maior diferencial da Toro quando você compara ela com picapes médias, né, que são as maiores. Porque um sistema totalmente independente vai te acrescentar muito mais estabilidade e conforto. Então, em matéria de suspensão, a Toro acaba levando essa. Não é só a questão da construção da suspensão, é também a altura que o veículo tem em relação ao solo. Se você é um usuário que às vezes tem que sair do asfalto, tem que pegar aquele piso um pouco mais desnivelado, uma estrada de terra, ou até mesmo, né, alguns lugares que tem esse asfalto lunar cheio de buraco, lombada, valeta, buraco, aí você precisa dos números, né, ângulo de entrada, ângulo de saída e altura em relação ao solo. Só de ver aí na imagem você já deve imaginar, né, mas vamos lá. Quando a gente fala de ângulo de entrada, a Toro tem aqui na frente 25,7 graus e o Creta vai ter apenas 20,4. Ângulo de saída, a Toro vai ter 28,4 e por incrível que pareça, o Creta é muito parecido, 28,3. Mas o que realmente interessa é a altura mínima do solo. Então a Toro vai ter 26,3 centímetros e o Creta vai ter 19 centímetros. Se você tiver que ir para uma situação de fora de estrada, por esses números, tá dando Toro. Mas a gente vai fazer o teste de lombada e também vamos colocar eles aqui numa terrinha leve para ver como é que fica o negócio. Claro que construtivamente temos modelos bem diferentes aqui atrás, mas vamos falar dos recursos, porque em matéria de iluminação é a mesma coisa. Iluminação em LED nos dois carros somente na lanterna, tanto na Toro quanto no Creta. Já luz de freio, luz de pisca e luz de ré nos dois carros é do tipo incandescente. E tem mais coisa. Os dois modelos também contam com 4 sensores de estacionamento ultrassônicos e mais câmera de ré que produz imagem na tela do multimídia. Mas é importante destacar que o carro da Hyundai, em matéria de assistência para baixa velocidade, ele conta com um sistema de câmera 360 graus. Então, além da câmera traseira, existem câmeras aqui sob os espelhos laterais e mais uma câmera lá na frente. Isso acaba ajudando bastante nas manobras. Esse é um ponto que o carro da Hyundai vai levar vantagem sobre a Toro. E tem mais. Essa câmera 360 aqui, ela também serve para a função de ponto cego. A maioria dos carros tem uma lampadinha aqui, um LED amarelo que acende quando tem um carro na região do ponto cego. O carro da Hyundai não. Ele projeta a imagem da região do ponto cego diretamente à frente do motorista no painel, por conta dessas câmeras aqui na lateral. Então, na hora de dirigir o carro na estrada com o ponto cego e as manobras em baixa velocidade, o carro da Hyundai vai levar vantagem. É exatamente nesse ponto onde tudo fica muito diferente entre os dois modelos. Vamos começar aqui pelo Creta, porque ele vai ter um porta-malas convencional. Não é um espaço pequeno, são 422 litros de capacidade aqui no porta-malas. E tem mais algumas coisas, né? Compartimentos aqui do lado para aquelas coisas que não devem ficar rolando. E quando você levanta o piso do porta-malas, que você encontra o step temporário, você vê que existe espaço para guardar mais algumas coisas. Inclusive, do step temporário até essa parte aqui, você tem maior altura, tá vendo? Isso, por que acontece isso? Imagine que furou o pneu, você tem que aplicar o step. Aí você vai ter que guardar esse pneu aqui, né? Que é um pneu 215 de largura, 60/17. Então ele é maior do que o step. Mas não vai ter problema, né? Porque ele vai caber aqui numa boa, enquanto você usa o step temporário. Uma pena. Hyundai perdeu a chance de colocar um pneu integral, já que tinha espaço aí. E quando você vem na Toro, aí é uma picape. Aqui são 937 litros de capacidade. A gente está falando aí de mais do que o dobro de espaço, e isso considerando o espaço aqui até a capota marítima. Porque se você dobrar essa capota e precisar usar mais espaço para cima,
você amplia ainda muito mais o espaço. Então aqui está a principal diferença entre os dois modelos. Por quê? Imagine que você gosta aí de esportes de aventura. Então você tem que transportar caiaque, você tem que transportar algumas bicicletas aí de mountain bike ou outros equipamentos. Isso é muito mais fácil levar isso aqui na Toro. Não que seja impossível de você fazer isso no Creta, você pode rebater os bancos traseiros e ganhar mais espaço, mas mesmo com os bancos rebatidos, não vai ser o espaço da picape. E tem mais um detalhe, você sempre vai ter a limitação aqui da altura de teto, o que não vai acontecer aqui sem a capota marítima. Então, se você precisa realmente levar coisas volumosas, a sua escolha vai ser a picape. Vocês devem estar sentindo falta de eu falar do step da Toro. Afinal, eu falei do Creta. E aí, cadê o step na Toro? Pois bem, ele está aqui na parte de baixo do carro. A gente acessa o step por aqui. Inclusive, também é um step temporário. Agora, como é que você acessa esse step? Você vai ter que abrir a caçamba, vir aqui, tá vendo? Você tem esse buraquinho aí, né? E com uma ferramenta, você vai usar até lá na parte de baixo e ele vai funcionar como uma espécie de elevadorzinho, né? Então você vai descer o step, aplicar no carro e depois vai colocar o pneu que furou nesse elevadorzinho e ele vai levantar aí o step. Vantagens e desvantagens. Então aqui, se você está com a caçamba toda carregada, você não precisa tirar a carga, né, para acessar o step. Você vai conseguir acessar o step de forma sempre bastante simples. Mas e se você passou ali por aquela estrada de terra, lama, aquilo tudo mais, né? Vai ser uma meleca aí para conseguir acessar o step. Já no carro da Hyundai, o step fica aqui numa posição protegida, né? Então não tem perigo de estar aquela sujeira no step. Ele vai estar sempre limpinho. Mas e se você tiver o porta-malas carregado? Aí você vai ter que tirar toda a carga para acessar o step. Então aí eu vou fazer a pergunta para vocês. O que vocês acham melhor? O step externo ou o step interno? Quero escutar a opinião. Espaço no banco traseiro. A gente sabe que a medida de entre-eixos é muito importante. E aí, se a gente fosse olhar apenas para o número, nós temos aqui o Creta com 2,61 m, quando que a Toro tem 2,99 m. Aí você já deve estar pensando, nossa, mas a Toro vai ter um super espaço no banco traseiro. Não necessariamente. Porque quando a gente está falando de crossovers ou SUVs compactos, né, eles vão ter um mesmo tipo de construção do carro no posicionamento do eixo traseiro em relação a banco e o porta-malas. Mas quando você vem para a picape, mesmo que o eixo venha bastante aqui para trás, isso não vai mudar muito necessariamente o espaço no banco traseiro. Por quê? Pela questão da caçamba. Então isso é um detalhe que a gente tem que medir lá dentro o espaço resultante, uma vez que as construções aqui são bem diferentes. Começando aqui pelo Creta, a questão do espaço, bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá. Do meu joelho encosto do banco aqui eu tenho um pouquinho mais que um palmo fechado, o que é um espaço bom. Movimentação de pés, eu vou caracterizar de boa a muito boa. Você não fica aqui com os pés apertados. E os recursos que esse carro tem aqui atrás? Saída de ar-condicionado para o banco traseiro, porta-objetos, USB do tipo A para carregamento de dispositivos. Na porta você tem espaço para colocar aí alguns objetos, até mesmo uma garrafinha, por exemplo. E aqui também, ó, alça de segurança aqui no teto, luzinha de leitura e também ganchinho para você poder pendurar um cabide. Não tem o descansa-braço aqui no meio. E a posição que você senta, você pode ver aqui que o meu tronco, ele está numa posição mais relaxada, né? Então você tem um conforto legal aqui atrás. E outro detalhe, essa versão aqui, né, que é a Platinum Safety, olha aí, teto panorâmico, né? Abre a parte dianteira, não abre a parte traseira, mas quem vai aqui atrás desfruta de uma vista superior. Então você tem uma qualidade aqui no banco traseiro muito boa no Hyundai Creta. E na Toro, falando de espaço, mesmo critério de banco dianteiro, olha como o meu joelho fica próximo do banco dianteiro aqui, ó. Eu vou ter 3 dedos, tá vendo? Então você já não tem tanto espaço para joelho. Movimentação de pés, não chega a ser ruim, mas com certeza não é melhor do que no Creta. E outro detalhe, o tronco aqui, né? O encosto é claramente mais vertical, então você não tem aquela posição tão relaxada, você fica um pouco mais ereto aqui.
Bom, o que a gente encontra de recursos? Então a gente vai ter esse porta-objetos aqui, você vai ter uma tomada USB do tipo A para carregamento, e aqui ó, tem uma tomada a mais, 12 volts. Outra coisa que não tem no Creta, essas bolsas aqui, né? Para você colocar tablet, jornal, revista. Também um detalhe que não tem lá no Creta, o descansa-braço aqui, ó. Aqui tem o descansa-braço, e aqui a gente tem também, ó, um pouquinho difícil de puxar aqui, ó, está porta-copos e também 2 pequenos porta-objetos, né? Coisas pequenininhas que vão caber aqui dentro. E aí a gente vai ter alça de segurança no teto como lá, ganchinho, e também tem aqui a luzinha de leitura. Na porta dá para guardar algumas coisas, mas tem menos espaço que no Creta. Então o que tem de diferente aqui são essas bolsas e esse descansa-braço. Agora, não tem teto panorâmico também. Se eu tivesse que escolher para fazer uma longa viagem aqui no banco traseiro, olhando os 2 carros, eu ficaria com o Creta, que o espaço é melhor e tem saída de ar-condicionado em vez da Toro. Interior aqui do Creta, eu já vou destacar o banco, forrado aqui em couro, micro perfurado. Você vê que ele tem um estofamento que é relativamente macio, é gostoso de sentar, ele é bastante confortável. Entre os bancos, descansa-braço aqui em material emborrachado, levantando você tem aqui um porta-objetos. Não dá para você nem puxar para frente, nem para fazer ajuste de altura, essa aqui é a posição fixa. Aí você tem aqui 2 porta-latas, vários ajustes aqui, então para acessar o sistema de câmera 360 graus, desligar o sistema start-stop, olha a diferença aqui, ó. Ventilação do banco do motorista em 3 níveis, né? Freio de estacionamento eletrônico com a função auto-hold. Aqui para você selecionar os modos de condução, carregador de celular por indução, aí você tem aqui uma porta USB para integrar com a central, isso aqui é uma tomada de 12 volts, mais uma porta USB do tipo A, as duas são do tipo A, só que essa aqui é só para carregamento. Então a gente vê aqui um console bastante organizado. Além do acabamento do banco, tem uma qualidade bem interessante. O ar-condicionado nesse carro aqui é digital e automático de simples zona. O que ele tem de legal é esse sisteminha aqui dos LEDs, tá vendo? Ó, 3 LEDs, 2 LEDs e 1 LED. Então, mesmo mantendo a condição automática, maior quantidade de ar, média quantidade de ar, menor quantidade de ar. Também mantendo a temperatura, tá? Então é uma coisa bem interessante. E aí você tem todos os controles físicos para você conseguir ajustar o ar-condicionado, o que é bastante simples e fácil para aquelas pessoas que não têm muita intimidade aí com tecnologia. E o interior da Fiat Toro? Também temos aqui um banco em couro, tem uma boa qualidade, a parte central é micro perfurado, mas uma coisa que eu já vou destacar, o banco aqui da Toro, ele é um pouco mais firme, o do Creta é um pouco mais macio. Aí é uma questão de preferência, não dá para dizer qual que é melhor, qual que é pior. Tem pessoa que gosta do banco mais macio, um pouco mais firme, aí é muito pessoal. Descansa-braço aqui, também temos aqui um material em couro acolchoado, levantando, tendo um porta-objetos. Mas ó, se você comparar o descansa-braço do Creta com a Toro, o do Creta ele apoia melhor o braço. Esse aqui, o da Toro, ele fica um pouquinho para trás. Também tem 2 porta-copos aqui. Esse espaço aqui que é o porta-objetos, e isso aqui é um carregador de celular por indução, só que aqui tem um detalhe. Porque esse carregador de celular por indução, ele é ventilado, tá vendo essa gradinha aqui? Então quando você está com o ar-condicionado ligado, ele joga aí um jato de ar frio sobre o smartphone, que não deixa o smartphone esquentar tanto. O Creta não tem isso, e isso aqui faz diferença para evitar o superaquecimento do aparelho durante o carregamento. Aqui nós temos 2 portas USB também, né? Tem uma porta USB do tipo A e USB do tipo C, no caso as duas servem para carregamento e também integração com a central. Então a gente vê aí consoles diferentes, mas lá no carro da Hyundai, o freio de estacionamento é eletrônico. Aqui vocês estão vendo que é um freio de estacionamento convencional. E lá o banco do motorista tem ventilação, aqui não tem. Então, tirando o carregador de celular por indução, que vai ser melhor na Toro, os demais itens são melhores em matéria de conforto e recursos no carro da Hyundai. E o ar-condicionado? Que na Toro também digital e automático, mas olha só, aqui é um ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Então você consegue ter uma temperatura para o motorista e outra temperatura para o passageiro, tá vendo? Ó? Temperaturas independentes. Então, para casais onde o homem sente mais calor e a mulher mais frio, isso aqui acaba sendo uma coisa interessante.
Então se no carro da Hyundai você tem o banco ventilado, aqui você tem o ar Bizone. Aqui você também tem os botões físicos, né, para utilizar o ar-condicionado. Recirculação, aqui o modo automático, ligar e desligar, controle de velocidade do ar-condicionado, sincronizar temperaturas, mas as funções são replicadas também na tela da central multimídia, né? Você pode comandar as funções do ar-condicionado pela tela do multimídia. Então, o ar-condicionado na Fiat Toro é mais completo que no carro da Hyundai. Central multimídia do Hyundai Creta Platinum Safety. Já conhecemos essa central de outros modelos, destacar várias coisas, como por exemplo o sistema de mapa de GPS embarcado. Então você não depende de sinal de celular para poder usar o Waze ou até mesmo o Maps, você já tem um mapa na central. Mas essa central tem uma série de outras coisas. Quando você vem, por exemplo, aqui na função de mídia, além, é claro, de você ter o Bluetooth, tem o AM, o FM, você pode ter leitura aqui de USB, até mesmo vídeo USB. Você também tem aqui um negócio que é interessante, que são os sons da natureza. Olha que legal, tá vendo? Você que gosta de um som relaxante, não necessariamente quer escutar alguma coisa, então acaba sendo diferente dos outros carros que não vão oferecer esse tipo de áudio. Tem mais algumas coisas, ajustes específicos de climatização, por exemplo, a recirculação do carro, ela automaticamente fecha quando você joga o fluido lá no para-brisa. Você também tem aqui desumidificação automática e o desembaçar e descongelar automaticamente. Então quer dizer, você tem algumas coisas que já são automatizadas aqui na tela da central. Não é só isso. Esse aqui é bem interessante, modo silencioso. Você tem gente, às vezes, no banco traseiro, quer escutar a rádio, quando você ativa o modo silencioso, ele automaticamente já passa o som para os alto-falantes da frente e reduz o volume. Então você não tem que ficar ajustando o balance e o fader do carro, ele já faz isso automaticamente. Outro ponto interessante, memo de voz, né? É um aplicativo, você está vendo alguma coisa na rua, precisa se lembrar, entra no memo de voz, faz uma gravação e depois ele vai criando os registros de gravação, né? Você não precisa tomar nota de nada e é bem fácil de ser utilizado. A central também inclui diversos ajustes do veículo, como por exemplo, você vê aqui na configuração de veículo, você tem a parte de assistência à condução, onde é por aqui que você vai configurar. Então, por exemplo, eu quero configurar a parte de segurança dianteira. Clicou, ele já abre as aplicações para você, tá vendo? Aqui como é que você quer que o carro se comporte. Segurança na faixa, ponto cego, segurança ao estacionar. Então, ela tem menus muito intuitivos. E aqui do lado você tem mais coisas, como ajuste do painel de instrumentos, questão da climatização, que a gente viu lá pelo outro menu direto, mas você também pode acessar por aqui, a parte de iluminação do carro, configuração de portas, aqui a parte de conveniência, tá vendo? São várias configurações que você tem. Então a gente percebe que a multimídia aqui desse carro, ela é bastante eficiente e muito completa. Eu, particularmente, não senti falta de nada importante. Só tem um detalhe que a gente tem que destacar aqui. Tem integração Android Auto e Apple CarPlay? Tem. Só que, olha só, somente com cabo. Você não consegue integrar Android Auto e Apple CarPlay sem cabo. Então, isso é um ponto que a central poderia melhorar. Central multimídia da Fiat Toro Vulcano. Primeira coisa que a gente já nota, ela tem uma enorme tela vertical. É uma tela bastante grande. E vocês já estão vendo aqui, ó, o mapa de GPS embarcado que a gente tem no carro, né? Então independe aí também de conexão celular para você poder usar aí o Waze ou o Google Maps. Essa central ela é bastante parecida de outros carros aí da Stellantis, né? Pelo menos o software que ela utiliza. Então você tem aqui um menu de tela principal, que você consegue escolher as funções que você quer aqui. Você pode editar a função, você vai escolher o que você vai colocar. Função do computador de bordo, da navegação, ou seja, você vai colocar esse widget, né, que é o que vai aparecer aqui na tela. No caso aqui ele está com a função de áudio e está com a função do sistema de climatização do carro. Aqui na parte de mídia, você também tem acesso aqui ao USB, você pode ter aí uma integração com smartphone por Bluetooth, e o detalhe é que essa central aceita também Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
As funções do ar-condicionado podem ser replicadas aqui na tela da central multimídia. Inclusive, já vou chamar a atenção de uma coisa bastante importante, porque nesse momento eu estou com a temperatura aqui dentro do carro no máximo. Por quê? Lá fora está bastante frio, olha, 9 graus. Então aqui dentro eu coloquei, obviamente, para o carro ficar bem quente. Mas olha a curiosidade. Vocês lembram que eu falei que o carregador de celular por indução aqui tem aquele sistema de refrigeração? Se nesse momento você colocar a mão aqui na saída de ar, você vai ver que a saída de ar está saindo ar quente. Porém, se você colocar a mão aqui, onde tem essa saída de ar aqui para o smartphone, aqui a saída de ar sempre sai frio. Então mesmo que você coloque a temperatura no quente, aquela saída vai ser sempre fria, mantendo o seu smartphone resfriado. Bom, temos um mapa de GPS aqui na central, um menu direto para integração com o telefone, e aqui você tem diversas configurações do veículo. Inclusive, algumas dessas configurações são relacionadas aos sistemas de assistência à condução do carro. Ó, controle de freio de emergência autônomo, frenagem automática, aquele que ele percebe um carro à sua frente, alerta e freia. Você pode escolher se você quer alerta, frenagem, apenas o aviso ou desligado. Também a sensibilidade da frenagem, se você quer que ele avise só muito perto, médio ou longe. Sempre bom deixar longe por questão de segurança. Você também tem aqui o controle de faixa, que você consegue escolher se você quer que ele atue de forma mais tardia, média ou antecipada. E também se você quer que ele atue de forma mais leve, mais intermediária ou de forma mais alta. Então algumas funções do sistema de assistência à condução do carro estão aqui na tela da central multimídia. E não é só isso, né? Você tem configuração de luzes, portas, opções para desligar o carro, então você tem bastante coisa. Mas uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, quando você vem aqui em Apps, ele mostra aqui atalhos de todas as configurações que você pode ter aí para acessar funções do carro. Então, uma coisa interessante aqui é que você tem aqui a parte de percurso, onde informações do computador de bordo estão replicadas aqui na tela da central multimídia, tá vendo? Ó, percurso A, o percurso B e a configuração atual. Isso também é interessante. Agora, outro diferencial aqui é que, além desse carro ser conectado, né, ele tem internet embarcada. Então, por aqui, você pode, por exemplo, habilitar aqui o hotspot Wi-Fi do carro, quando você tem um plano de dados, e distribuir internet para dentro do veículo para outros dispositivos via Wi-Fi. Então isso aqui é um diferencial dessa central. Então o que a gente tem aqui em relação ao Creta que é diferente, tela maior, os dois têm mapa de GPS embarcado, só que aqui você tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e aqui você tem internet embarcada. Lá você acaba tendo alguns aplicativos, né, como memo de voz e sons da natureza que você não tem aí. Então eu pergunto para vocês, qual das duas centrais que você acha que é mais interessante? A da Toro ou a do Creta? Vou testar aqui o carregador de celular em indução do Hyundai Creta. Nesse momento, meu celular está com 89% de bateria e 30,8 graus de temperatura. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Lá em cima vocês conseguem ver aí a carga e aqui vocês conseguem ver a temperatura. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o telefone aqui no carregador de celular por indução, vou deixar ele carregando, vou ver se ele vai carregar e o quanto ele vai esquentar o smartphone. Painel aqui do Creta é uma tela digital, mas não totalmente digital, porque o lado esquerdo você tem o contagiros com ponteiro, o lado direito você tem aqui um indicador de combustível, um indicador de temperatura com ponteiro. A tela digital fica na parte central, que você interage com botões aqui do volante. Então vamos lá. Então, a gente tem aqui a tela principal, apertando aqui o botão de menu, você alterna entre aquelas funções ali. Começando por essa aqui, que é do computador de bordo, rolando o botãozinho aqui, né, de cima para baixo, você consegue lá ver o computador de bordo, informação acumulada após reabastecer. Você tem aqui informação do trajeto e aqui também a parada automática, né, que você consegue fazer uma espécie de cronometragem além do velocímetro digital. Aqui você tem indicação, né, quando você está usando o GPS, e nesse aqui sistemas de assistência à condução, inclusive o nível de atenção do motorista. Nessa tela, quando você aperta o OK e segura para configurar, não é aqui que muda. Aciona aqui na tela do multimídia as configurações para o sistema de assistência.
Aí você pode colocar aqui o tempo de alerta de colisão frontal, se você quer normal ou mais tarde. Se você quer o som de aviso, tá vendo aqui, ó, prioridade de segurança de condução, alerta de condução da atenção do condutor, segurança dianteira, se você quer a segurança ativa, se é só o alerta ou para desativar, o sistema de permanência de faixa, como você quer que ele responda, o ponto cego, se você quer ativado ou não, e aqui também configurações de câmera, né? Esse carro tem um sistema de câmera 360 graus. Então, quando você vai configurar por aqui, é via central multimídia, mas o comando você dá aqui pelo volante para abrir o menu. Outra coisa também, do lado da alavanca de câmbio tem esse anel aqui que você muda os modos de condução. Então eu estou no modo normal, você tem aqui o modo Sport, você tem o modo Eco. Então você tem 3 modos de condução aqui para utilizar. E você vê que as cores mudam, né? O Sport é vermelho, o Eco é verde e o normal é azul. Então a gente vê que é um painel bastante completo. E o painel aqui da Fiat Toro. Aqui nós temos um painel completamente digital. A única coisa que não é 100% digital são os barra-grafes que ele tem aqui do lado. Lado esquerdo tem aqui a indicação de temperatura e o lado direito tem aqui a indicação do nível de combustível. De resto, uma tela totalmente digital. Então aqui no volante lado esquerdo, os controles, você consegue ver várias coisas. Vou começar aí pelo velocímetros e contagiros. Colocando para o lado você tem aqui o econômetro, mais uma vez para o lado você tem uma tela mais clean. Aí você põe para baixo, você vai para o menu 2. Aqui você tem computador de bordo, bastante completo, olha só. Computador de bordo A, computador de bordo B. Você tem aqui a possibilidade de criar mais um desde o abastecimento e aqui um histórico de consumo, né? Olha só como o histórico estava bom ali na estrada, né? 15 km por litro. Agora tá baixo porque eu estou fazendo gravações parado, né? Mas o histórico foi muito bom. Lembrando, o carro aqui está com gasolina. Bom, desceu mais um, aí a gente tem esse aqui que é bem legal, porque ele tem indicador de força G, tem contagiros, tem ali, ó, indicador de torque e potência em tempo real, né? Uma coisa que você não costuma ver nos outros carros. Tela de assistência à condução, pressão dos pneus, tempo para revisão, desce mais um. Segurança e assistência, aqui você tem a configuração do airbags, e aqui desceu mais um. Você ainda tem algumas configurações que você pode fazer do próprio painel, né? Então, algumas informações que você tem aqui no painel, a parte de iluminação, som, você consegue, por exemplo, aqui, escolher o brilho que você quer do painel diretamente aqui pela interação, as luzes interativas, que são essas que acendem aqui do lado, e você tem também, aqui na tela principal, a possibilidade de escolher ali as informações que você quer, tá vendo? A temperatura externa, data, hora, autonomia. Então, você tem essa possibilidade. Bom, em matéria de painel, se eu tivesse que dar a minha opinião, particularmente, eu acho o da Toro mais legal. Teste de tachão e lombada, vamos ver como é que o carro se comporta, mas antes eu vou chamar a atenção aqui para o sistema de câmera 360 graus, né? Apertando o botão aqui no console do carro, você consegue ver várias imagens da câmera. Então você tem a 360, imagem dianteira, você tem essa daqui que é uma espécie de zoom da frente do carro, você também tem aqui a aproximação das rodas dianteiras, dá para ver ali as rodas, e também as câmeras traseiras. Vamos tentar usar essa, vamos ver se a câmera permanece ativa até a gente chegar ali no tachão. Então vamos lá. Alinhar o carro aqui com o tachão, ó, você vê que a câmera já apagou, né? Você ganha um pouco de velocidade, ela já desliga. Mas vamos lá no tachão. Bom, suspensão tem que ser um pouquinho mais dura. Outra coisa também, o isolamento acústico não é aquela coisa toda. Mas o ponto importante, o sistema não demonstra fragilidade, e isso é o que mais importa. Agora, lombada é importante, saber se o carro não bate ou não raspa. Vamos lá? Primeira lombada 30, não tive problema. Não bateu, nem raspou, nem indicou fragilidade de sistema, nada do tipo. Vamos ver agora a segunda lombada aqui a 30 por hora. Acertando aqui a velocidade. Não bateu e não raspou. Eu senti um pouco de fim de curso na compressão da suspensão. Mas o importante é não bater e não raspar. Agora vamos ver o piso desnivelado, como é que o carro vai.
o isolamento acústico também. O isolamento acústico poderia ser um pouquinho melhor. Terceira lombada 30. Aqui eu senti uma raspadinha de leve. Não foi uma raspada muito grande, mas eu senti a raspadinha. E a suspensão aqui, já pegamos carros mais confortáveis. Vamos ver quarta e última lombada 30 por hora. Só a compressão mesmo de fim de curso. No geral, o carro se comportou bem, deu uma pequena raspada na terceira lombada. A suspensão é consistente, então ela não chega a ser tão confortável, mas o isolamento acústico poderia ser um pouquinho melhor. E a manobra de fim de rua? Bom, duas coisas. Eu estou parado com o carro ligado, o carro está em drive aqui, só que contar giros lá embaixo. Por quê? Porque está usando start-stop, né? Agora vamos acionar aqui a câmera. Então, ó, já tenho a imagem da câmera para a gente alinhar com a guia. Vou tirar o pé do freio, o carro já dá partida, né? Sistema start-stop. Se você quiser desativar, dá para desativar aqui, tem botão aqui dentro para isso. Mas vamos nos concentrar aqui agora em arrumar o pneu ali na guia, ó, limite do cimento. Agora vamos parar aqui no nosso ponto de referência para a gente sair. Agora que o carro está totalmente alinhadinho, então vamos lá, né? Vamos executar a nossa manobra. Vou até trocar aqui para uma câmera dianteira. Deixa eu ver qual que fica melhor. Essa aqui fica melhor. Então vamos lá. Tem o nosso ponto de referência aqui na rua, parando, vamos virar tudo o volante, olha lá, o motor desligou, né, por conta do start-stop. Vou executar aqui a manobra. Nesse ponto aqui, ó, nós temos 90 graus em relação ao início do movimento. Agora vamos até encostar o pneu na guia. Se você quiser pode passar aqui para a imagem próxima do pneu para ver. O que a gente faz agora? A gente volta um pouco o carro, né, para não forçar a direção. E aí a câmera de ré, que já entrou automaticamente, tem a linha de guia, inclusive dinâmica, né? Tem a linha de aproximação e a que mostra o percurso que o carro vai fazer. Concluindo aqui a manobra, do centro um pouquinho para a esquerda. Não ocupou tanto espaço, mas o legal aqui é a câmera 360 graus que acaba ajudando e ajudando bastante. Particularmente eu gostei aqui do resultado. Vamos dar uma conferida como é que está o celular aqui no carregador? Pois bem, olhando aqui, olha aí, carregou a bateria, né, um pouco. Estou com 92%, só que olha a temperatura do smartphone, 34,8 graus Celsius. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver aí que houve o carregamento do smartphone aqui com 92%, só que quando a gente olha a temperatura, deixa eu ver se está dando reflexo aqui na câmera, acho que aqui vocês conseguem ver aí a temperatura aqui no caso de 34,8. Quer dizer, o carregador de celular de indução funciona, só que esquenta o aparelho. E o carregador de indução aqui da Fiat Toro que tem um sistema de ventilação. Bom, primeira coisa é ter certeza aqui que o sistema de ar-condicionado está ligado, né? Então vamos colocar aqui o ar-condicionado. Eu vou descer um pouco a temperatura, né? Porque eu coloquei o carro para ficar bastante quente. Então eu vou colocar aqui a temperatura agora em 23 graus, que é uma temperatura mais quente do que está lá fora, né? Agora lá fora 12 graus. Então, se a gente pegar aqui a saída de ar, você vê que ela não está gelada, mas a saída aqui embaixo está gelada. Então, meu smartphone agora está com 32,6 graus de temperatura e 89%. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver aí os 89%. E a temperatura do smartphone aqui em 32,6. Então, vou colocar aqui no carregador. Olha lá. O smartphone aí já começou a carregar. Vamos dirigir e vamos ver se ele carrega sem esquentar. Teste de tachão e lombada. Vamos ver aí como é que a Toro se comporta. Imaginamos que vá melhor, mas vamos ver se na prática isso acontece. Aqui não tem câmera 360 graus, então aqui é no olho mesmo. Aqui. Vamos lá. Bom, em matéria de consistência de suspensão, os dois carros são bem parecidos. Eu até achei a suspensão da Toro aqui um pouquinho mais dura. Agora, surpreendentemente, o isolamento aqui acústico na Toro está melhor do que no Creta. Eu senti menos ruído aqui dentro.
Aí vamos ver na prova da lombada, né? Vamos lá, 30 por hora. Vamos ver como é que a touro se sai. Então, 30 por hora, mas muito fácil na primeira lombada. Não é que é fácil, é muito fácil. Você não chacoalha, não dá fim de curso, não dá nada. Foi muito tranquilo. Vamos ver a segunda lombada agora. Vamos lá. Segunda lombada. Também muito fácil. Muito fácil mesmo. Sem nenhuma dificuldade. Agora vamos ver o piso desnivelado. Vamos ver como é que fica o conforto e isolamento acústico. Aqui o isolamento acústico deixou a desejar um pouquinho. E o conforto também. Terceira lombada 30 por hora. Nenhum problema também. Aqui você está sentindo bastante barulhinho aqui dentro do isolamento acústico. E a última lombada 30 por hora. Passou sem problema nenhum. Bom, era o esperado, né? Picape mais alta, maior ângulo de entrada, maior altura em relação ao solo. Então nessa parte deu o esperado. Passou bastante fácil, mas a suspensão não chega a ser tão confortável quanto a do Creta. Manobra de fim de rua, né? Depois da gente acertar no olho aí a roda com a guia. Vamos lá. Vamos aqui para o nosso ponto de referência, parando, virando todo o volante. E olha aí, deu uma indicação de verificar a pressão dos pneus. Bom, vamos concluir a manobra, depois a gente verifica. Vamos até encostar o pneu na guia. Olha só, aqui pessoal, o sensor de estacionamento dianteiro já acusou, mas eu não virei nem 90 graus, tá? A picape ainda tá um pouquinho, já encostou o pneu na guia. Vamos voltar aqui agora, vamos desvirar o volante todo e vamos concluir aí a manobra. Olha só pessoal, o espação que utilizou, praticamente um espaço de picape média, a gente veio aqui na ponta da rua, né? Então, ó, tem sensor de estacionamento dianteiro, tem traseiro, tem câmera de ré, né? Poderia ter uma câmera 360 graus, mas precisa de um bom espaço para manobrar aqui a Fiat Toro, né? Então, se você tem um lugar mais apertado, uma garagem mais difícil, talvez seja um pouquinho mais difícil de fazer a manobra quando comparado aí com o Creta. E o celular no carregador, vamos ver o que aconteceu? Olha só, 29,1 graus. Então ele diminuiu a temperatura do smartphone e carregou 92%. Aí vocês conseguem ver aí na câmera 92% lá no cantinho superior. E aqui, ó, a temperatura, tá vendo? Ó? Então a gente percebe que esse carregador de celular por indução da Toro acaba sendo muito melhor. Mantém o celular mais fresco, não tem perigo de superaquecimento e ainda carrega o aparelho. E a indicação de perda de pressão, olha só. Examinamos aqui o pneu, tem realmente aqui um parafuso no pneu, é por aqui que ele está perdendo pressão. E no momento que a gente parou o carro, o pneu estava bem baixo. Sabe o que foi que me salvou? Isso aqui, olha só pessoal. Já fizemos uma outra matéria no passado, mas usei aqui o meu compressorzinho portátil da Osram para poder encher o pneu. Claro, o pneu vai esvaziar novamente, a gente está vendo ali. Só que o fato de eu ter o compressor e encher o pneu, eu consigo agora chegar num borracheiro para reparar o pneu. Então eu não preciso necessariamente tirar o pneu, colocar o step para fazer toda essa operação. Então um compressorzinho portátil como esse pode ajudar e ajudar bastante em situações exatamente como essa. Fazer um teste rápido aqui com o Creta numa estradinha de terra, já fizemos várias vezes com outros modelos aqui, só para a gente poder ter uma ideia aí do comportamento do carro. Afinal, todo mundo às vezes tem que sair um pouco do asfalto e pegar a terra. Não é nenhum 4x4 difícil, apenas para a gente ver o comportamento do carro. Bom, na parte urbana, eu lembrei que a suspensão não é tão macia assim. A gente percebe isso aqui. Claramente você sente um pouco aí do piso aqui dentro do carro. Mas o mais importante é a suspensão ter consistência. E nesse ponto, ela parece bastante consistente. Tem uma costela de vaca, né? Recentemente aqui choveu,
então não tá tanta poeira, mas aí forma costela de vaca, que acaba deixando o piso mais irregular. Mas o comportamento do carro é bom, você não sente aí nenhuma fragilidade. O conjunto consegue superar legal aí o piso de qualidade ruim. Nenhuma dificuldade aqui. Isolamento acústico, esperava que fosse um pouco melhor aqui no Creta. Aqui nós temos pedaços que tem terra, que tem asfalto incompleto, depois tem cimento, depois tem terra de novo, aquelas estradinhas assim, né, alternativas. Mas o mais legal é que o carro está saindo muito bem, então consegue encarar numa boa, sem muitos problemas. Já pegamos carros mais confortáveis e também já pegamos carros mais silenciosos aqui, ó. Que a gente tem umas lombadinhas, você vê que ele acaba, não bate, não raspa, mas faz um pouco de barulho aqui dentro. Mas no geral, está aprovado para esse tipo de situação aqui. Para testar aqui a assistência à condução. Detalhe, aqui em cima no painel, canto superior esquerdo, tem aquela indicação do carrinho ali em cinza. Significa que o sistema de permanência está ativo, porém ele não está ativado. Quando a gente vai para a estrada, ele consegue ler a faixa, aquele carrinho fica verde. Outra coisa, aqui no volante, quando você aperta esse volante, aí ele acende ali um volantezinho cinza, que é o sistema de centralização de faixa. Mas primeiro, eu vou testar o sistema de permanência e depois o de centralização, até porque eles dependem de alguma velocidade na estrada para atuar. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos lá, entrando aqui na rodovia, vamos ver em que momento que o sistema de permanência identifica a faixa. Ó, 60 por hora, 70 agora, já temos ali o carrinho verde. Então, vou deixar o carro sair para fora da faixa, olha, tá vendo? Ele atua sobre o volante para trazer o carro aí para dentro da faixa. Inclusive, a gente pode colocar aqui na tela de assistência, justamente para a gente ter aí uma informação mais detalhada. Então, novamente, atuando para trazer o carro para dentro da faixa. Além desse, aí a gente tem a centralização de faixa. Vou apertar aqui o volante, ó, apareceu ali o volante verdinho, e agora você já nota que o volante está um pouquinho mais duro. Por quê? Porque ele não deixa o carro ir até o limite da faixa. Olha aí, tá vendo? Ó? Ele já atua sobre o volante para manter, tá vendo? Ó? Eu forço e ele mantém a centralização de faixa. Então isso aqui acaba funcionando bem melhor, né? Porque além da permanência tem a centralização. E até mesmo quando você está com uma velocidade um pouco mais baixa em área urbana, essa centralização aqui continua funcionando. É um diferencial aqui do Creta. Retomada 60 a 120, aqui na subidinha com piso um pouco desnivelado, vamos ver aí o comportamento do Creta. Vamos primeiro aqui estabilizar no 60 por hora, agora vamos pisar tudo. Pisando tudo, o câmbio até que responde bem, o motor vai legal, 90, 100, 110, 120. Para um motor 1.0 turbo, não é ruim. Agora eu estou aqui numa condição semi-urbana, até algumas cidades vão ter aí avenidas que vão se parecer aqui com esse tipo de trajeto. E olha que legal, tá vendo o volantezinho verde ali aceso? Você pode ver que o sistema de permanência está em cinza, mas o volantezinho verde está aceso. Por quê? Porque ele está conseguindo identificar a faixa, olha só. Vamos ver aqui, aqui a gente tem uma curva um pouco mais pronunciada, vamos deixar ele reconhecer. Vamos ver se ele consegue centralizar aqui agora. Olha que legal. Tá vendo? E não é uma curva tão suave. Agora a curva vai mudar para a direita. Olha lá. Ele reclamou porque ele viu que eu não estou com a mão no volante. Mas tá vendo? E esse carro, tá escutando? O mapa de GPS tem a informação dos radares, né? E quando ele está programado, ele também te avisa da aproximação do radar.
A base às vezes está um pouco desatualizada, mas no geral ele acaba acertando. Então duas coisas legais aqui, né? O mapa de GPS informando da presença aí de radares e também o sistema de centralização de faixa funcionando aí em condições de velocidades mais baixas. Olha aí, estou a 50 por hora e ele mantendo aqui o carro no centro da faixa, né? Isso são coisas bem legais aqui do Creta nessa versão. Agora vamos para o teste aqui na estrada de terra com a Fiat Toro. No teste urbano a gente viu que o Toro se saiu melhor nas lombadas. Mas e aqui? Pois bem, no teste urbano a gente viu que a suspensão da Toro se mostrou um pouquinho mais dura do que a do Creta. Só que quando você vem para uma condição como essa, com o piso bastante desnivelado, aí você começa a perceber que a suspensão se adequa melhor. Talvez porque ela seja totalmente independente na traseira, ou seja, é difícil dizer exatamente o motivo, mas você percebe que a filtragem, né, a irregularidade do piso chega menos aqui dentro da cabine. O carro também se apresenta mais na mão e você sente muito mais confiança em abusar um pouquinho mais na terra, né? O carro é mais alto, isso tudo acaba facilitando as coisas. Então, se você for ter uma aplicação de, digamos assim, de trabalho, de utilidade, indiscutivelmente a Toro vai ser uma melhor solução. Enfrentar pisos como esse, pisos mais desnivelados, aqui quando a gente passou com o Creta nesse ponto, a gente percebia que o carro sofria um pouco mais, né? Ele passava mais vibração aqui pro lado de dentro. A Toro encara isso aqui com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de facilidade. E aí, se você for ter esse tipo de aplicação, andar por estrada de terra, locais onde você tenha um asfalto de péssima qualidade, bastante desnível, aí não tem nem discussão. A escolha certa para isso, ó, a lombada aqui, ó, tá vendo? A gente passou bem mais devagar nessas 3 lombadas aí com o Creta. Na Toro dá para abusar mais. Então, nesse tipo de aplicação, não há discussão nenhuma. A Toro vai ser muito melhor. Vamos testar então agora o sistema de assistência aqui da Toro. Você vê aqui em cima que inclusive ele já está ativado, né? Está ali em cinza. Mas também você precisa de uma certa velocidade para conseguir fazer o sistema de permanência funcionar. Inclusive tem essa tela aqui no computador de bordo que ela é dedicada para indicar o funcionamento. Vamos entrar aqui na rodovia, vamos ver em que momento que ele começa a fazer a leitura de faixa. Ó, ainda não começou, então você tem que ter uma certa velocidade para ele conseguir. Agora ele conseguiu. Você vê aqui é na casa dos 60 por hora, então agora ele já está ativo. Lembrando que você configura a sensibilidade do sistema de permanência aí pela tela da central multimídia. Esse barulho que vocês escutaram é o GPS indicando a aproximação de um radar. Esse carro também tem essa possibilidade pelo GPS. Bom, vamos forçar o carro agora para fora da estrada. Olha o que ele faz. Ele atua sobre o volante, ó, tá vendo? Para trazer o carro para dentro da estrada, mas lembrando, você vai configurar a sensibilidade disso pela tela da central. Mas a única coisa que você tem aqui na Toro é o sistema de permanência. Não tem centralização. Então, nesse sentido, quando a gente fala de assistência à condução, o sistema que a gente vai ter no Creta vai ser melhor aqui que o da Toro. Teste de retomada de velocidade, 60 a 120. Vamos ver se é diferente? Mesmo ponto aqui da estrada, vamos primeiro estabilizar aqui os 60 por hora, um pouquinho mais aqui, caiu um pouquinho abaixo dos 60. Vamos lá. Pronto, 60 por hora, pisando tudo. Tem 90, 100... 120. Na minha concepção foi mais rápido que o Creta. A gente vê que aqui a gente tem mais desempenho. E apesar do piso desnivelado, mais uma vez a suspensão se mostrou um pouco mais ajustada para esse tipo de condição que no Creta. Teste de torção de carroceria primeiro com o Creta. Vamos ver qual dos dois modelos descola a roda primeiro do chão.
A gente sabe que esse carro aqui, o Hyundai Creta, a suspensão é semi-independente. Então vamos lá. Já tô com o carro na rampa. Vamos subir até descolar a roda. Vamos lá? Olha aí, pessoal, a gente não está conseguindo subir. O que acontece? A roda lá do outro lado, vou mudar a câmera de posição para vocês conseguirem ver que o carro está perdendo tração. O que acontece aqui? Olha só. Eu vou tentar subir, ó. Então, o máximo que eu consegui, vamos voltar a câmera aqui para o lado, foi aqui por um problema de tração da roda dianteira. Então, vou fazer a marcação aqui, ó. Eu vou colocar a fitinha vermelha na parte mais baixa da roda, né? Aqui. Esse é o ponto onde a gente tem o maior contato da roda com a rampa. Vamos tirar agora o Creta da posição e vamos colocar a toro. Mas ó, a gente vê bem aqui na frente a banda do pneu aqui que ficou marcada, tá vendo? Ó? Foi aqui o momento que ele perdeu tração, né? A suspensão não conseguiu articular mais, né? Tava começando a levantar esse pneu antes de levantar o pneu traseiro. Por isso a gente ficou sem tração, não teve como subir mais na rampa. Agora a vez da Toro. Vamos lá. Já estamos com a roda traseira na rampa. Vamos ver até onde ela vai. Olha só. A roda dianteira aqui começou a escorregar. Vamos passar a câmera para o outro lado para vocês poderem ver. Eu estou acelerando, vai começar a escorregar a dianteira. Vamos lá? Olha lá. Só que, o que eu vou fazer aqui agora? Esse carro tem o TC+, né? Que é justamente para esse tipo de situação. Eu vou acionar aqui o botãozinho, já deu informação aqui no painel. Vamos ver se ela consegue subir com o TC+. Então vamos lá, vamos acelerar. E olha aí, pessoal, vocês viram a diferença do TC+? O TC+, me permitiu subir a rampa fazendo a transferência de tração. O sistema funciona, só que agora tem que vir do outro lado para ver aqui como é que está a roda. A roda está em cima ou não? Como é que está a roda? Então eu vou descer um pouco a roda aqui. Meu câmera vai sinalizar o momento que ela encosta no chão para a gente saber um ponto certo. Vamos lá, já encostou? Encostou agora. Bom, vamos conferir o resultado. O ponto é, o TC+ da Toro ajudou a subir na rampa, mas vamos ver se ela subiu mais? E aí, pessoal, alguma dúvida que suspensão traseira totalmente independente faz a diferença? Olha o quanto que ela subiu aqui para conseguir descolar a roda lá do outro lado. O ponto mais baixo da roda é aqui. Lembrando, né, que a gente conseguiu subir mais. O que a gente queria saber era o ponto de descolamento da roda do outro lado. Olha a diferença aí, tá vendo? Isso aqui, claro, né, uma picape, no caso de uma suspensão totalmente independente, quando comparado com uma semi-independente, vai ter diferença. Mas aqui a gente viu duas coisas. Além da diferença da suspensão, como o TC+ foi importante para no momento que a gente perdeu tração, continuar subindo. Então, na hora do fora de estrada, não vai ter muita dúvida, né? É muito melhor ir de Toro do que com qualquer outro crossover compacto. Começando o teste de iluminação aqui com a Fiat Toro, essa posição é a luz de rodagem diurna, vamos ligar o farol baixo. Que é muito bom, a gente vê que não tem aí áreas de sombra, ele preenche bem aí o espaço. Só que ele não tem ajuste de altura do facho do farol, né? Somente fazendo aquele ajuste definitivo lá na frente com o capô aberto. Uma pena isso. Quando a gente liga o farol alto, também excelente. Não existe área de sombra entre o farol baixo e o farol alto. Isso aqui é muito bom. Mas essa picape também tem um farol auxiliar dianteiro. Quando a gente liga ele, ó, não é uma diferença tão grande. Se vocês repararem aí, ó, tá apagado, aceso, apagado. Ele ajuda um pouco, mas não muda tanta coisa. Eu vou deixar só o farol auxiliar ligado. Isso aqui, ó, posição do DRL e aqui o farol auxiliar.
você vê que ele não tem tanta expressividade. Mas quando a gente está com tudo ligado, eu vou dizer que a iluminação aqui na Fiat Toro é muito boa, mas faltou ajuste de altura do facho. Agora a vez aqui do Creta. Ligando aqui o farol baixo. Claro que não vai ter a mesma intensidade luminosa da Fiat Toro, é um farol halógeno, então se a gente for comparar farol baixo com farol baixo, a Toro é melhor. Mas aqui você tem um ajuste de altura do facho do farol, que em alguns momentos pode ser importante, um recurso que faltou aí na Toro e está disponível aqui no Creta. Bom, essa é a posição mais alta, acabou de chegar, vamos ver o farol alto. Quando a gente comuta o farol alto, se a gente for analisar, também não tem área de sombra entre o farol baixo e o farol alto. O sistema funciona aqui muito bom. Muito bem, só o que falta aqui é a mesma intensidade luminosa do LED, mas é um bom farol. A gente também tem aqui o farol auxiliar. Nesse caso, o farol auxiliar do Creta, ele tem mais presença do que quando a gente compara com a Toro. Olha, sem o farol auxiliar com o farol auxiliar. Vamos ver se a gente consegue deixar só o farol auxiliar aqui nesse carro. Nesse carro não está dando para deixar só... Ah, consegui aqui, só o auxiliar. Então aqui desligado e aqui só o auxiliar. E aqui o baixo. Então a gente consegue ver que a composição do farol auxiliar aqui é melhor. E quando a gente liga tudo, o que a gente não tem aqui é a mesma intensidade luminosa. Mas na distribuição de luz do farol auxiliar, o Creta é melhor. E também tem o ajuste de altura. Mas e aí, o que vocês preferem? O ajuste de altura e o farol auxiliar mais eficiente ou a Toro que tem mais iluminação? Deixa um comentário no vídeo. E aqui a gente já está nos finalmente do vídeo. Lembrar uma coisa importante a respeito desses dois modelos aqui, porque são carros conectados, né? Ambos trazem linhas telefônicas embarcadas de fábrica e você pode ter um aplicativo para interagir com o carro. Para esse vídeo não ficar tão longo, pessoal, eu só vou relembrar como é que a coisa funciona, porque a gente já tem vídeos no canal bastante completo explicando a conectividade de cada um. Então vamos começar aqui com a Fiat Toro, que ela usa o sistema aí, né? O aplicativo é o uConnect, mas a Fiat chama de Connect Me. A linha que vem embarcada no carro é uma linha da TIM, e o aplicativo tem várias funções. Então você pode criar aí uma cerca digital, alerta de velocidade, localizar o carro, tem várias coisas interessantes. Vamos deixar um link com a matéria aí do Connect Me para vocês poderem ver. E aqui no carro da Hyundai é semelhante, né? Mas aqui muda um pouco porque aqui a linha embarcada é da Vivo e aqui nós estamos falando do BlueLink. O BlueLink também tem várias possibilidades, você consegue ver aí histórico de condução do carro, também consegue localizar o carro, dá vários comandos para trancar, destrancar, dar partida. Portanto, são plataformas parecidas, mas elas têm as suas peculiaridades. Eu diria para vocês o seguinte: o Connect Me é muito bom quando você empresta o carro para outras pessoas. Ele vai ter uma série de funções aí para conseguir entender o que outras pessoas estão fazendo com o carro e ter um controle maior sobre isso. Já o BlueLink, ele é melhor para o usuário do próprio carro, né? Para poder fazer interações com o seu próprio veículo, ter mais comandos do veículo. Mas assiste aí os dois vídeos que você vai entender. A única diferença entre os dois é que o caso da Toro, você tem internet embarcada que consegue rotear dentro do carro. E no BlueLink, isso não é possível. E aqui nos finalmente do vídeo. Em agosto de 2024, qual é o preço público sugerido desses dois modelos? Pois bem, Fiat Toro, 178.480 e Hyundai Creta, preço público sugerido, 172.690. Agora, esses são os preços públicos sugeridos, porque se você fizer uma pesquisa aí, você vai perceber que ambos os carros você consegue encontrar aí com algum tipo de desconto. Então, por exemplo, a Fiat Toro, se você procurar aí o nosso parceiro Fiat Ventuno na cidade de São Paulo, considerando o bônus da fábrica e ainda no caso de trade-in, se você tiver um carro na troca, esse modelo aqui pode sair por cerca de R$150 mil. Você vê que é um bom desconto aqui na Fiat Toro. E o Hyundai Creta, nessa versão aqui que é a Platinum Safety. Bom, preço público sugerido R$172.690. Só que assim, existe bônus também, bônus aí na casa de R$10 mil, então esse carro vai para R$162.990 no caso você procurar aí o nosso parceiro, a Hyundai do grupo Andretta, tem várias unidades, tem Campinas, tem Indaiatuba, tem várias unidades no interior do estado de São Paulo.
Então o que a gente percebe aqui? Que os dois modelos, no final das contas, fica muito próximo em preço aí para o cliente final. Outro ponto importante, garantia de fábrica. E aqui tem uma diferença importante, porque a Fiat Toro tem uma garantia de 3 anos, enquanto que o carro da Hyundai tem uma garantia de 5 anos. Para quem vai passar mais tempo com o veículo, a garantia de 5 anos certamente vai trazer maior tranquilidade. E qual é a conclusão que a gente tira aqui nesse vídeo? O objetivo aqui foi mostrar duas alternativas de produtos que custam praticamente a mesma coisa para o cliente. A Fiat, quando lançou a Toro, tentou colocar essa ideia de Sport Utility Pickup, né, que ela pode substituir muito bem aí um crossover. E o que a gente mostrou nesse vídeo é que assim, ela tem bons atributos? Tem. Então a gente tem aí um carro que é conectado, tem também um ótimo desempenho, tem uma suspensão traseira totalmente independente. A gente viu vários elementos tecnológicos aqui, como o carregador de celular por indução resfriado, tem também a central multimídia de tela grande aí com várias funções. Mas a gente provou por A mais B que a Toro é um negócio melhor quando você vai ter um veículo para aplicação mais de utilidade mesmo, realmente utilizar a caçamba. Porque o banco traseiro dela, se você for comparar aí com um crossover, acaba não sendo tão bom aí para quem tem que, de repente, fazer uma longa viagem sentada naquele banco. Vai atender? Vai, mas não vai ser o conforto ideal. Então, assim, se você tem a necessidade de um veículo utilitário, realmente usar a Fiat Toro vai ser uma excelente solução. E o Creta? Bom, a gente viu que o Creta, para quem vai viajar no banco traseiro, é mais interessante. O carro tem câmera de 360 graus, tem um sistema de assistência à condução mais completo e preciso que aí o da Fiat Toro. É mais prático para manobrar em espaços pequenos, porque ele é um carro menor, tem um raio de giro menor. Aqui você vai ter um porta-malas, que é um porta-malas de verdade, que não vai ter o problema de infiltração de poeira ou água, ou seja, aqui é aquela aplicação, eu diria, mais urbana e talvez até mesmo para viagens mais corriqueiras. Não vai ser um carro aqui para uma aplicação de trabalho. Então fica bem claro aqui que a escolha dos dois modelos depende do tipo de utilização. E a Toro, muito mais indicada para o trabalho, o Creta, muito mais indicado para o dia a dia ou viagens em família. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.